Olá, amantes da língua portuguesa, amantes do vernáculo, sejam bem-vindos mais uma vez ao Instituto Fernando Moura de Estudos Linguísticos. Eu já estava com saudade, não é? Eu tenho certeza de que vocês estão com o mesmo sentimento, não é? Então, terminamos Português Ultimato, muitos já estão concluindo um intensivo PCDF, alguns estão começando agora um intensivo PRF, PF. O importante é que, apesar de todos os problemas que nos envolvem na atualidade, nós não podemos desanimar. Não é? Então, nós não podemos desanimar, então sejam bem-vindos mais uma vez. Então, o Charlton sempre presente, acompanhando as minhas aulas aqui no Gran Cursos, né? Sharon, boa tarde a Viviane também, sempre muito animada. Luiz Cláudio diz que está com foco total. A Soraya também assiste a todas as minhas aulas, está ficando cada vez mais insuportável. Maria Helena, Maria Fernanda, que tem um nome muito bonito. Soraya, deixe de ser besta, Fernanda, diz que acabou de terminar um simulado. Muito bom, hein? Vocês resolveram também o meu simulado. Quero saber até de vocês. Foi um simulado fácil ou difícil, na sua opinião? Porque nós vamos ter de resolver mais. Não é? Nós vamos marcar mais simulados. Hoje também vou falar do Clube IFM com você. Então, foi o Sérgio, né, que disse que está ansioso para saber quando será lançado o Clube IFM. Ótimo, então nós vamos estudar ininterruptamente. E no Clube IFM também nós teremos simulados. Simulados, porque resolver simulados é muito bom. Então, Charlton, Stephanie, Anne, até está dizendo aqui que uma escala de 0 a 10, depois das minhas aulas, ela já está em 8. Quase um insuportável. Ela disse, logo, logo, você será um insuportável. Logo, logo, todos vocês serão insuportáveis. Tudo é questão de tempo, tudo é questão de treino. Às vezes deslizamos em algumas questões. Ontem, por exemplo, na live, no webinário, né, para o intensivo, muitos estiveram presentes também. Eu falei sobre a importância da redação. No meu curso, eu falo muito sobre a importância de treinar muito para a redação, porque é a fase que eu considero mais complexa e decisiva, gente. Complexa e decisiva. Por isso, bastante cuidado. Espero que você já tenha devorado o e-book com os temas e os meus comentários. Espero que você tenha devorado. Eu sei que alguns aqui estão treinando na clínica, porque eu já conheço pessoas pelo nome, pelo estilo, pela letra, não é? Porque há pessoas que estão depositando religiosamente uma redação por semana na clínica. Quero saber como vocês estão, rapidamente. Quero saber se vocês ainda estão animados, se por causa dos adiamentos que nós tivemos de provas importantes, como DPEM, e tudo indica que teremos ainda adiamentos em relação à Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Civil, tudo indica. Então, quero saber se vocês estão desanimados, se vocês estão animados ainda. Então, o Lucas disse que está com foco total. Então, deixe-me ver mais um detalhe aqui. Eu gosto sempre do slogan do Charlton: desistir não é opção. A sua opção é o sucesso. Muito bem, Charlton. Eu gosto muito disso aí. Muito mesmo. Não achei no site o curso completo com correção de redação. Será que você está falando do intensivo PCDF? Se for em um intensivo PRF e PF, nós temos um intensivo também. Então, não sei se você está no grupo do WhatsApp, mas logo, logo também o intensivo estará no site. Você tem aí, diretor, o link do intensivo para colocar na descrição do vídeo? Então, o diretor vai colocar o link também na descrição deste vídeo do nosso intensivo. Que aí é o curso completo, com gramática, redação, interpretação de textos, os encontros. Muitos já tiveram encontros aqui comigo, nós teremos mais encontros. O Kleber, você é sempre sensacional, viu, Kleber? Então, Fernando, você é o melhor profissional de língua portuguesa.
Então, o Kleber está dizendo aqui para assistir a todas as minhas aulas. O Kleber já foi aprovado em diversos concursos. E está aqui o insuportável, não é? Aprovado em diversos concursos. Eu estou achando, Kleber, que você está aqui também por causa do Senado. É ou não é? Está aqui por causa do Senado, fazendo os intensivos, fazendo os cursos e já aprovado em diversos concursos, hein? O Kleber é foco total. Muito obrigado, Kleber. Você é demais. Camila, alguém já mandou as redações do PDF para a correção do professor? Não sei como mandar. O endereço está na folha de redação. Clínica de redação. Na verdade, é clínica de redacal, tudo sem acento, sem cedilha, sem nada, .ifm, @gmail.com. Na própria folha para o texto definitivo há um endereço. Na própria folha. Tudo bem? Envio. Aí está lá o endereço para mandar. Camila, dê uma olhadinha, tá? Direitinho e mande logo a sua redação para correção, porque quem já mandou já recebeu a redação corrigida. Então, a minha correção está atualizada. Está atualizada, meu assistente já separa tudo bem direitinho para mim, que eu tenho de corrigir hoje, que eu tenho de corrigir amanhã, que eu tenho de corrigir de madrugada, que eu tenho de corrigir domingo, e eu vou vencendo essas correções. Eu sou disciplinado, hein? Sou disciplinado, e você já viu que meu espelho é muito detalhado. Quem já recebeu já deve ter percebido assim, nossa, parece que ele é um cara bem chato. Não, sou bem legal, sou bem bacana. Eu só quero que você obtenha a nota máxima. Eu respeito a sua redação. Pelo espelho, você percebe que eu leio realmente a sua redação. Leio com bastante cuidado, gente. Então, não deixe de enviar, tá? E aí, é só escanear e enviar. Exatamente como a Soraya está dizendo aí. Só escanear, baixar o aplicativo SC, Scanner, e enviar para o endereço que está na folha para o texto definitivo. Está lá. Tá legal? Desânimo não faz parte do meu vocabulário, disse a Soraya. A Stephanie, é do intensivo PF-PRF. Você ainda vai receber. A folha para o texto definitivo. Então, por isso que você não encontrou, Camila, que você ainda vai receber. É porque você está ansiosa, animada. Primeiro é necessário assistir às aulas de redação. Senão você vai mandar redação com vícios para mim. Então, eu quero que primeiro você assista às aulas de redação, e aí sim você enviará. Mas, quando você entra na plataforma, há um calendário, há uma agenda, está tudo organizado. Aula 1, aula 2, aula 3, envio da primeira redação, envio da segunda redação. Fernando Moura é muito organizado, senão eu não dou conta de corrigir tantas redações. Então, está tudo marcadinho, tudo organizado. Quem já fez outros cursos sabe que é assim que funciona. Tudo bem? É tudo bem organizadinho. Pode ficar tranquilo. Agora eu entendi, Stefano, porque você ainda não viu esse detalhe. Eu acho que você ainda não teve acesso à folha para o texto definitivo. Aí, agora eu gostei. É qualquer tema? Não. Também não é qualquer tema, não. Eu deixo temas para vocês e os cadernos. E eu explico direitinho. Tá joia? Muito bem. O Jorge está dizendo que já assistiu uma aula e gostou muito da aula. A aula é de outro nível. Muito obrigado, Jorge. Estamos aqui fazendo o melhor possível. O melhor possível. Cícero já chegou animado aí. E ele está logo... muito bem. E até uma palavra do nosso simulado de hoje, hein? Então, o Nandinho não age com... Hoje nós vamos falar também sobre isso. Aí, Nandinho, muito bem, muito bem. Bom saber que vocês estão ainda animados, bom saber que vocês resolveram o simulado, né? Alguns não poderão assistir a aula, já se manifestaram em virtude de compromissos, mas a aula ficará gravada nas nossas plataformas, Agora, o bom mesmo é você estar aqui ao vivo, você estar aqui ao vivo, acompanhando o professor Fernando Moura. Não é isso, Charlie? Então, show, professor. Desistir não é opção. Muito bem. Isso, o Edson está lembrando aí para a gente, para todos nós,
que a agenda de compromissos, de aulas, está nas boas-vindas já do intensivo PRF-PF. Tá? Tudo explicadinho, tudo organizadinho, graças a Deus. Certo? Beleza, Camila. Dê uma olhadinha com bastante cuidado. Tá? Durante o curso eu explico quais são os temas de redação. Você vai receber também um e-book com temas muito legais, muito importantes para a sua redação. E você vai receber também um e-book com a parte teórica de redação e temas. E temas. É porque você está animada, doida para escrever logo. Bacana? Então, que coisa boa. Então, vamos ver. Quero saber agora um outro detalhe. O que vocês acharam do simulado? Fácil, difícil ou mais ou menos? Então, digam aí para mim rapidamente, antes de eu começar a correção. O simulado, que vocês já estão quase insuportáveis. Já são insuportáveis, né? Então, eu quero saber, o simulado foi fácil, difícil ou mais ou menos? Quero saber. Então, deixem atualizar aqui para ver se já há respostas de vocês. A Sharon disse, olha, puxa um pouquinho, Fernando. Você puxa um pouquinho. Eu ainda não puxei. Eu ainda não puxei, estou graduando. Estou graduando. Alguns alunos do GRAM dizem que quando vem lá em cima, assim, ó, língua portuguesa, professor Fernando Moura, pessoa assim, ai meu Deus do céu, vai ser um simulado difícil. Não. Eu faço um simulado em consonância com a realidade do seu concurso. E eu sinto que o seu concurso vai ser pesado. Então, o simulado pesado mesmo vai ser uma semana antes da prova. Só estou aguardando a confirmação. Uma semana antes, nós vamos fazer aquele simulado para percebermos se o nosso nível já está mesmo em consonância com o nível da prova. Mas gostei da sua avaliação. Então, Sherry, puxadinho, Fernando, mais ou menos aí. Então, a Soraya, meu sonho de consumo, esse curso do professor, um intensivo? É um intensivo, Soraya? Deve ser um intensivo, né? Então, beleza, Sherry. Então, padrão, exatamente, padrão Sesp, Sebrasp, Cícero, cheio de detalhes, algumas encruzilhadas, mas com o objetivo de testar conhecimentos, hein? Mas ele, graças a Deus, achou fácil, porque ele já se considera um insuportável. Gostei. Viviane disse que achou médio. Realmente, algumas questões mais fáceis e outras um pouquinho mais difíceis. O Lucas também disse o seguinte, ó, se eu não estiver equivocado, está no nível mediano, aí o simulado. Isso, o intensivo, e você não ganhou o sorteio de ontem. Não é? Nós fizemos um sorteio no webinário de ontem em relação ao intensivo. Oh, que pena. Então, gente, vamos à correção e eu vou ficar acompanhando aqui também as manifestações de vocês em relação a cada item. E eu quero lembrar, gente, estamos envolvidos em um processo de aprendizagem. Errar faz parte do processo. O momento de errar é agora. Se das 15 questões você errou 8, relaxa. O mais importante é aprender. Tudo bem? Lá no dia da prova você já terá outro raciocínio. Porque o bom do erro é que você levanta e fica atento. É o que acontece com a redação. Quando na primeira redação você obtém a 4, alguma coisa, porque eu dou uns tapas no seu rosto, mostra assim, ó, está abusando da voz passiva, ó, erro de concordância, erro de pontuação, introdução não está adequada, ó, o desenvolvimento não está consistente, eu marco tudo lá na sua ficha. Aí você começa a acordar, incrível, como nas próximas redações há uma melhora significativa. Simulado objetivo é do mesmo jeito, gente. Então é bom levar na cara. Nem se preocupe com o número agora. O importante agora é o que você vai aprender. As lições que você levará para o dia da prova. O mais importante é internalizar essas lições que você levará para o dia da sua prova rumo ao sucesso. Eu acompanho tantos alunos há tantos anos que erraram tanto e no dia arrebentaram. Normal. Muito normal. É ou não é?
Então, muito bem. A Soraya diz assim, eu não ganho nem bingo de igreja, eu também não. Nunca fui sorteado na minha vida. Então, vamos lá, Fernando Moura na tela. Fernando Moura, nosso slogan aí, nossa logo. Fernando Moura Português. Graças a Deus estamos animados. Nosso simulado para as carreiras policiais. Muito bem. Texto para os itens de 1 a 15, retirado da internet, como faz o Sebrasp. Você aprendeu comigo no intensivo que primeiro tem de ir a nota de referência. Vamos lá. É um texto retirado de um blog. Educação, Segurança Pública, texto recente de 2019, com adaptações. Geralmente eu faço adaptações porque eu até corrijo problemas gramaticais. Ou deixo um problema gramatical para cobrar também no simulado. Então, tudo isso, o examinador faz a mesma coisa. Às vezes ele comete, como na prova do Supremo Tribunal Federal, ele evidenciou um erro para cobrar depois dos candidatos. Então, vamos lá. A Constituição Federal de 1988, que você escreve sempre com iniciais maiúsculas na sua redação, indicando os 4 dígitos, prevê como dever do Estado garantir segurança pública aos seus cidadãos, aos cidadãos do Estado brasileiro, porque nós estamos falando da nossa Constituição. No entanto, aí você tem de ficar atento a este operador de sequenciação que traduz a ideia de adversidade, e eu quero ver se você ficou atento às questões também interpretativas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, sempre fazer assim também na redação, primeiro o extenso, depois a sigla, para depois você só citar a sigla, deslocamento de adjunta adverbial, então essa vírgula é obrigatória. O Brasil é um dos países mais violentos no ranking, que virá entre aspas na sua redação. Nunca você inclinará a letra para dizer que fez itálico, Deus me livre, mundial, divulgado agora em 2020. 2020, hein? Então, o Brasil é um dos países mais violentos no ranking mundial, divulgado em 2020 pelo relatório anual da Organização Não-Governamental. Por esse motivo, quer dizer, por causa disso, tem de ficar atento a esses elementos de coesão sequencial. Então, veja bem que aqui eu tenho uma ideia de adversidade. Aqui eu tenho uma ideia de causa. A palavra que melhor define a segurança pública brasileira é crise. Bom tema de redação. A pauta figura quase que diariamente nos jornais. Crise na segurança pública brasileira. E é comparada até mesmo à guerra na Síria, com correlações entre o número de pessoas assassinadas em ambos os países. De que países nós estamos falando? Síria e o que, por favor? Brasil. Em ambos os países, e você sempre atento também aos elementos anafóricos, aos elementos de coesão referencial, porque tudo isso consta do seu programa. Muito bem. Claro, eu li o texto, você já leu, só quis destacar alguns detalhes aqui interessantes. E agora vamos às questões. Vamos ver se você está no caminho certo. Julgue os itens a seguir com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto. Questão 1, o item 1. O texto classificado como dissertativo. Sempre o examinador cobrará de você tipologia. E não há dúvida de que estamos aqui diante de um texto dissertativo, em que quem redige expõe exatamente, vamos lá, a crise da segurança pública brasileira e a incapacidade estatal de solucioná-la. Vamos ver aí as respostas de vocês. A Stephanie diz que o item é certo. A Stephanie diz que o item é certo.
Então, o texto realmente é dissertativo. O texto, de fato, expõe a crise da segurança pública brasileira. Muito bem. Muito bem. Sharon diz que o item é certo. Stephanie diz que o item é certo. E agora, o segundo elemento. E a incapacidade estatal de solucioná-la. E agora, então, vocês já começaram a se dividir nas respostas. Por isso que eu gosto sempre de perceber quais as respostas que vocês apresentam para ver a linha de raciocínio. Viviane, Fred estão questionando exatamente este segundo detalhe aqui, ó, gente. A incapacidade estatal de solucionar é uma extrapolação. Volte bem aqui, porque o texto não fala de solução em nenhum momento. Ele fala que é dever do Estado garantir. Então, veja bem. Agora, como solucionar, não haver caminhos para a solução, são informações que não existem no texto. Então, então existe uma oposição. A questão é, embora a Constituição Federal preveja como dever do Estado garantir a segurança pública, o Estado não consegue garanti-la e não solucioná-la. Ou melhor, o Estado depara com uma crise nessa situação. Então, o problema realmente, gente, é a palavra solução. Solução é, sem dúvida, uma extrapolação. Incapacidade estatal de solucioná-la. Não. Então, veja bem que você percebe uma situação de oposição, porque há uma previsão constitucional, mas uma dificuldade de garantir. Quanto à solução, o autor não toca nessa questão. Por isso que é uma extrapolação. E por isso que o item 1 é o quê, por favor? Errado. Então, deixe-me ver aí, ó. Então, vamos lá. O Bruno diz o seguinte... discordo, professor. O texto afirma que a melhor palavra que define é o quê? Crise. Então, veja bem. Então, é exatamente isso, ó. Como nós conversamos. A Constituição garante. E o Estado não consegue o quê? Garantir. Exatamente porque se percebe uma crise. A questão é solucionar essa crise no sistema educacional não é uma ideia abordada no texto. Incapacidade estatal, ou seja, a incapacidade do Estado de solucionar a crise. Isso não é apresentado no texto. Então, veja bem, o texto classificado como dissertativo expõe a crise. A crise está bem aqui, ó. Expõe a crise da segurança pública brasileira. Embora haja a previsão constitucional de garantir a segurança. Agora, incapacidade estatal de solucionar essa crise é um tópico não abordado no texto. É um tópico não abordado. Então, isso é que constitui uma extrapolação, Bruno. Tanto é que você tem colegas aí que estão se manifestando, ó. Então, muitos também, ó, verdade, gente, extrapolou, exatamente, a questão da extrapolação, é de você ir além do texto. A extrapolação é um elemento proposital, estabelecido por muitos examinadores em provas exatamente para testar a sua capacidade de identificação desses elementos. O texto não toca em solução. Toca em crise. Solução para a crise, incapacidade do Estado para solucionar essa crise, não é um aspecto explicitado pelo redator nesse texto dissertativo. Então, essa é a questão. Então, cuidado. Vamos além, porque achamos realmente, às vezes isso interessante, às vezes isso bonito, mas essa informação, a segunda parte aí, não consta do texto.
Então, deixe-me ver aqui, ó. Vamos lá. Viviane, achei que incapacidade estatal foi extrapolação. Exatamente isso que eu queria que vocês enxergassem. Todos vocês. A Soraya, incapacidade, extrapolação. Extrapolou, disse o Sérgio Lacerda. Verdade, gente, extrapolou. A Camila, errei. Bruno, então, pensou na questão da crise, mas eu expliquei, Bruno. Então, deixe-me ver. Isso, foi o mesmo caso da prova do TCDF. Exato, exatamente. Então, veja bem. Então, vamos lá. Eu acredito que você esteja fazendo referência a uma questão de extrapolação. A Sharon. Fui na linha da crise. Em crise não consegue nem garantir, nem o que, por favor, solucionar. Mas o objetivo é garantir. Garantir. O texto não toca em solução. Incapacidade do Estado de solucionar. Como se ele ficasse o tempo todo tentando solucionar e não consegue em virtude de problemas ou em virtude de sua incapacidade. Tudo bem, isso no mundo fático acontece, mas não é uma ideia abordada no texto. No texto. O autor do texto não trata de soluções. Não menciona soluções. Deixe-me ver. Então tem de ver aí, Bruno. Tem de ver, tá? Sinto-me desanimado? Não, Bruno. Não pode se sentir desanimado de jeito nenhum, Bruno. Estamos aqui com esse objetivo de fazer que todos enveredem pelo mesmo caminho. Você percebe que seus colegas também aí se manifestaram. Tá? Teria de ver. Vamos ver depois essa questão aí da prova, né, Bruno? Então, a questão do TCDF. Você achou que ele extrapolou e depois o examinador considerou certo. Aí tem de ver o que realmente está no intertexto. Só que quando você vai ao texto, ó, volte aqui comigo, ó, tanto quando você vai ao texto como você vai ao intertexto, você não percebe que o autor toca na solução. Ele diz que é dever do Estado garantir, e ele diz que a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é crise. A situação aqui está complexa. Mas ele não fala em solução. Ele não toca nessa questão da solução. Sem crise. A incapacidade do Estado de solucionar essa crise, ele ainda não tocou nessa questão. Ele ainda não tocou. Tudo bem? Então, essa é a situação. Então, a extrapolação aí foi uma extrapolação proposital para vocês. Gestos positivos, por favor. Gestos positivos. Deixa-me só saber o seguinte aqui, ó. Quem acertou? Diga, escreva aí. Eu acertei. Só para eu saber como vocês estão raciocinando a questão da extrapolação. Tudo bem? Sharon, você entendeu direitinho, Sharon? Sharon, você entendeu? Ela disse que foi nessa linha da crise, mas o redator não trata da incapacidade do Estado de solucionar a crise. O autor não toca ainda nessa questão. Perfeito? Eu acertei. Aí, ó, Sérgio disse que acertou, Soraya disse que acertou, Maria Helena acertou. Então, muitos acertaram, muitos foram pela mesma linha de raciocínio, que é a linha da extrapolação. Temos de treinar, gente. Treinar faz sempre bem. Agora, também há um outro detalhe. Ó, quando diante de uma situação como essa, você, de repente, quiser questionar o examinador na fase recursal, tem que questionar. Tem que questionar e dizer a ele o seguinte, ó, eu não gostei muito, eu acho que por isso. E esperar também, né? Como isso acontece. A Stephanie disse que não tem o simulado, leu rápido demais. Né? Mas realmente houve extrapolação. O texto não trata de solução. Incapacidade estatal de solucionar essa crise. Ele não toca nessa questão. Ele diz que a Constituição deve garantir, mas o que se percebe é uma crise. Pronto. Ponto. Tanto é que agora você vai comigo ao segundo item. Vamos lá? Segundo item. Existe simetria, e aí você tem de entender cuidadosamente aí o sentido de simetria, entre o número de pessoas assassinadas na Síria e no Brasil, o que comprova, por causa disso, né, o fato de o termo mais próximo no caso é o quê, por favor? O Brasil.
masculino singular, de este ser um dos países mais violentos do mundo. Questão 2 é uma questão certa ou errada? Então vamos lá? Deixe-me ver aqui as manifestações de vocês. Deixe-me ver, Camila. Professor, tira minha dúvida acima, por favor. Deixe-me ver, Camila. Camila. Professor, se a questão usasse a palavra infere-se, estaria correto? Você precisa ter um indício para a solução, para solucionar a crise. E você não tem indícios para a solução. Ainda não dá para inferir, Camila. É necessário que haja um indício para a solução. Crise não é indício para a solução. Existe uma crise. Mas incapacidade do Estado de solucionar essa crise, então você não tem esse indício para essa parte do item. Entendeu bem? Entendeu? Então vamos lá, deixe-me ver aqui. Então há uma correlação. Correlação. Não sei se vocês observaram bem essa questão. Correlação. Correlação, simetria, paralelismo, semelhança. Então, todas essas palavras aí estão no mesmo campo semântico, no mesmo campo de significação. Então, olha lá, correlação, simetria, semelhança, paralelismo, são palavras que estão no mesmo campo semântico. Então, quando você volta ao texto, ele já começa com esse operador aí aqui, ó. Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública é crise. A pauta figura quase que diariamente nos jornais e é comparada até mesmo à guerra na Síria, com correlações, simetrias, paralelismos, semelhanças entre o número de pessoas assassinadas lá na Síria e o número também de pessoas assassinadas no Brasil. E quando você compara Brasil e Síria, você comprova que o Brasil realmente está entre os países mais violentos no ranking mundial, mais violentos do mundo. Mais violentos do mundo. Então, simetria aqui é exatamente semelhança, paralelismo, correlação. Estão no mesmo campo semântico, estão no mesmo campo de significação. Isso, simetria, paralelo, semelhança. Então, você coloca Brasil e Síria praticamente no mesmo patamar. Então, lá você tem assassinatos por causa da guerra e aqui também você tem assassinatos que se comparam, números que se comparam. E aí você coloca o Brasil numa situação de bastante violência. Então, essas palavras estão no mesmo campo semântico. O item 2 é certo. O item 2 é certo. E vocês aqui se manifestaram direitinho. Então, Charlton está dizendo, é similar. É similar, porém, confirma a crise. Não afirma ser... Não. Veja bem também, ó, o que comprova o fato de ser um dos, e não ser o país mais violento do mundo. Não é isso, ó, ele é um dos países mais violentos do mundo, como está acontecendo lá no texto. Quer ver, ó? Volte lá. O Brasil é um dos países mais violentos no ranking mundial. Quer dizer, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. E você compara o Brasil até com a Síria em relação ao número de assassinatos. O item não está dizendo que o Brasil é o país mais violento do mundo, Charlton. Então, deixa-me ver aqui, ó. Você diz, porém, confirma a crise. Não afirma ser o país mais violento. Eu não sei por que você explicitou isso, porque o item também não explicita isso. Que o Brasil é o país mais violento do mundo, não. O item diz, como no texto, que o Brasil é um dos mais violentos do mundo. Todos perceberam bem esse detalhe? Simetria, paralelismo, estão praticamente aí no mesmo nível. Então vamos lá. Sérgio diz, só eu que escuto um assovio agudo. É? Será que vocês estão escutando aí um assovio agudo? Microfonia? Será? Sérgio, veja aí. Todos estão ouvindo bem o professor Fernando Moura.
A voz do professor está aguda. A microfonia. Sharon está dizendo assim, como a Síria seria apenas uma mera comparação. Mas o que comprova... então, veja bem, olha só, há uma relação de causa e consequência. Será, Sharon? Então, muitos aqui estão cometendo o erro da extrapolação. Vocês estão indo além do texto. Além do texto. O Brasil é um dos países mais violentos por esse motivo. A pauta figura quase que diariamente nos jornais e é comparada até mesmo à guerra na Síria. Isso também comprova o que foi afirmado lá. Não só o que foi afirmado no parágrafo anterior, como foi afirmado também pela Organização Mundial de Saúde. Isso comprova. Então, veja bem, olha só. O que comprova? O fato de comprovar não quer dizer que é a única prova. Só comprova o fato de que realmente, segundo até explicita a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, este é um dos países mais violentos do mundo. Por que então ele citou isso? Não é? Exatamente para confirmar, para comprovar a afirmação de que o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, conforme também prevê a Organização Mundial de Saúde. Interpretação de texto é detalhe muito sério, gente. É detalhe muito sério. Por isso que nós estamos aqui, ó. Muito bem. Na verdade, é isso, ó. Então, houve essa troca, né, de correlação por simetria e uma articulação entre os dois parágrafos. Não só uma troca, como também uma articulação entre esses dois parágrafos. O Brasil é um dos países mais violentos do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde. Por causa disso, se comprova até que existe uma crise na segurança pública. E o número de assassinatos neste país é até comparado isso. Né, comprova também a afirmação da Organização Mundial de Saúde com o número de assassinatos na Síria, em guerra. Então, a violência aqui realmente é muito grande. De fato, o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Ele escreveu esses dois parágrafos para dizer isso. Que, embora a Constituição garanta a segurança, há uma crise na segurança pública. E o Brasil é um dos países mais violentos do mundo. Ponto. Beleza? Isso corrobora, o que confirma. E lembrando, porque a Soraya ou é a Cheryl que está questionando? A Cheryl. Lembrando, gente, que corroborar é verbo transitivo direto. Muita gente na redação está escrevendo assim, corrobora com algo. Não, corrobora com algo não, corrobora algo. Então, o verbo corroborar é um verbo transitivo direto. Corroborar, confirmar, ratificar. Ratifica, confirma, está no parágrafo anterior. Ratifica, confirma, comprova, está no parágrafo anterior. Todos fazendo um gesto positivo, por favor. Sabia que ia mexer com vocês? Eu sabia que ia mexer com vocês. Então, vamos lá. Item 1, errado. Os recursos foram indeferidos, por enquanto. O item 2 também é errado. Ou, é certo, recurso indeferido. O item 2 é certo. Bruno, simetria, semelhança entre duas ou mais situações, correspondência. Ó. Então, acredito, Bruno, que você tenha buscado essa significação aí em... então, correlação. Ó. Correlação, semelhança. Então, entre duas situações, Brasil e Síria, semelhanças, fenômenos correspondentes entre Brasil e o que? Síria. Todos entenderam bem? Sharon entendeu direitinho? Todos fazendo um gesto positivo. Soraya também disse que entendeu. Bruno entendeu. Stephanie entendeu. Muito bem. Deixa eu ver. Então, a Stephanie disse que havia pensado como a Sharon, mas outros não pensaram como vocês. Estamos com 41 pessoas agora assistindo, ó, direitinho, e vamos lá, gente. Como eu disse, errar faz parte do processo. Tomar uma boca de água, vamos para a questão 3. Então, vamos lá. Entendido. Beleza. Gesto positivo feito. Bacana. Então, vamos agora para mais uma questão. A Soraya diz que justificou direitinho e marcou.
Errada a questão. Então vamos lá. 3. A estrutura que melhor define a segurança pública brasileira corresponde a um adjunto adnominal oracional. Questão 3. Está certo ou errada? Quero respostas aqui. Sharon disse. Questão 3 está certo. Ou o item 3 está certo. Muito bem. Quem mais? Quem mais? Quero mais respostas ali. Que melhor define. Por esse motivo, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira é crise. A Camila disse, olha, eu preferi deixar em branco. Isso, Camila. Na hora da insegurança, garanta o que você acertou. É melhor não arriscar. Melhor não arriscar mesmo. Soraya diz que é certo, o Sérgio diz que é certo, a Stephanie diz que é certo. O que quer dizer o seguinte, nós vamos precisar treinar mais ainda as questões de interpretação, né? Tomar cuidado com o erro da extrapolação e alguns outros detalhes. Houve uma aluna que falou assim, Fernando, eu tenho raiva dessas questões de interpretação, que assim, quando eu penso que o item é certo, vem o gabarito errado. Quando eu penso que o item é errado, vem o gabarito certo. Agora eu faço assim, ó. Quando eu penso que o item é certo, eu coloco errado. Quando eu penso que o item é errado, eu coloco certo. Deus me livre. Tem de entender bem todos esses processos amarrados. A estrutura do texto, na estrutura diafórica do texto. Então, muito bem, Jenny. Vamos voltar aqui, ó. Por esse motivo, a palavra a qual melhor define a segurança pública. Então, você tem aqui um pronome relativo, que retoma o termo antecedente à palavra, introduz uma tal oração subordinada adjetiva. Quer dizer, a palavra que melhor define a segurança pública brasileira seria a palavra definidora. Então, não seria uma palavra qualquer, seria uma palavra definidora. Só que, em vez de colocar esse adjetivo participial, definidora, antes de palavra, ou depois de palavra, funcionando como adjunta de nominal, o redator usou uma oração. A palavra que melhor define a segurança pública brasileira. Você está vendo que isso aqui, ó, é uma oração, já que eu tenho aqui o verbo? Olha só, que melhor define. É uma oração subordinada adjetiva restritiva. Como essa oração subordinada adjetiva está aqui, ó, junto do nome, acompanhando exatamente, não é uma palavra qualquer, é a palavra que melhor define a segurança pública brasileira, toda oração subordinada adjetiva nada mais é do que um adjunto adnominal oracional. Por que eu propus isso neste simulado para você? Que o Sebrasp fez isso em uma das provas para policial legislativo. Então, na prova para policial legislativo estava lá, um adjunto adnominal oracional, representado exatamente por uma oração subordinada adjetiva. Toda oração subordinada adjetiva é adjunta adnominal oracional, Fernando? Sim, seja ela restritiva, seja ela explicativa. Então, é uma adjunta adnominal oracional com caráter também explicativo. Mas aqui é uma adjunta adnominal oracional com caráter restritivo. Então, beleza, é uma adjunta adnominal do substantivo palavra. Corresponde a uma adjunta adnominal oracional e a questão 3 é certinha. Beleza? Então, vamos lá. Alguns se dividiram aí, ó. Alguns se dividiram. Então, a Soraya diz que é certo, o Luiz Cláudio, vamos lá. Essa oração que melhor define? Não. Essa oração está caracterizada da palavra. Não é uma palavra qualquer. É a palavra que melhor define a segurança pública brasileira. Que palavra é essa? Crise. Então, essa oração está aqui com uma adjunta adnominal oracional do substantivo palavra. Do substantivo palavra. Que é núcleo do sujeito do verbo é. A palavra é crise. Questão inteligente, hein, gente? Cuidadosa. Então, esteve na prova para o policial legislativo, pode aparecer agora na prova da Polícia Civil, na prova da Polícia Rodoviária Federal, na prova da Polícia Federal. Toda oração subordinada adjetiva é adjunta de nominal oracional. Arquivo salvar como? Salve aí, neste computador poderoso que Deus nos deu. Todos entenderam direitinho? Gesto positivo. Isso. Oração subordinada adjetiva tem valor de adjetivo. Se eu tivesse um adjetivo aí subordinado ao substantivo palavra, ele seria uma adjunta de nominal. Adjetivo junto do nome é adjunta de nominal.
Oração subordinada adjetivo junto do nome é adjunta de nominal. Isso aqui é uma adjunta de nominal oracional. Muito bem. Gostei de ver. Questão número 4. Vamos a 4 agora. Diga para mim se a questão 4 é certa ou errada. Também. Veja que o item que eu apresento aí é similar a um item que esteve numa prova da Polícia Federal. Preste atenção. A oração garantir segurança aos seus cidadãos tem valor sintático de objeto direto na estrutura em que se insere. Você tem de ir à estrutura e verificar se é isso mesmo que acontece. Então, deixe-me ver. Sharon disse, 4 é certo. Item 4, Nandinho é certo. Quem mais? Camila também disse, certo. Não, Camila já disse que é errado. Então a Sharon disse que é certo, a Camila disse que é errado, a Soraya disse que é certo. Beleza. Errada. O Fred disse o seguinte, eu acho que é sujeito. A Cristina disse que é certo. O Sérgio disse que é certo. Isso. Eu quero ver qual é a linha de raciocínio de vocês. Então vamos lá? Vamos analisar aqui a situação. A Constituição Federal de 1988 é o sujeito. É o sujeito de quê? Do verbo prever. Ela prevê. E ela prevê isto aqui, garantir segurança pública aos seus cidadãos como dever do Estado. Porque quem prevê algo. Prevê como dever do Estado. Quem prevê garantir segurança pública aos seus cidadãos como dever do Estado. Quer dizer, prevê isto aqui, daqui a pouco eu quero saber qual é a função sintática de como dever do Estado, isto aqui, garantir segurança pública aos seus cidadãos como dever do Estado. Então, vamos lá. Se quem prevê algo, deixa eu voltar aqui, ó, o verbo prever aqui é um verbo transitivo direto. E prevê isto aqui, ó, garantir segurança pública aos seus cidadãos. Esta aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela não é subjetiva, não, porque o sujeito já está aqui, ó. A Constituição Federal de 1988. Prevê. Quem prevê algo. Garantir segurança pública aos cidadãos. Uma oração subordinada substantiva, objetiva direta, ela tem valor de objeto direto. O detalhe, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Objetiva direta, reduzida de infinitivo. O detalhe, gente, é que o Cedrasp não gosta muito dessas nomenclaturas longas. Ele, então, não diz assim, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, reduzida de infinitivo. Ela diz que é complemento verbal direto do verbo prever, ou exerce a função de complemento verbal direto na estrutura em que se insere. Sim, quando você vai à estrutura, você percebe isso. Agora, o que é dever do Estado? Garantir segurança pública aos seus cidadãos. Isso aqui, gente, é predicativo deste objeto direto oracional. Olha aqui um predicativo do objeto direto oracional. Este tema aqui é um predicativo do objeto. O que é dever do Estado? Garantir segurança pública aos seus cidadãos. Isto aqui é dever do Estado. Predicativo de quê? Deste objeto direto, representado por uma oração. Você viu que eu marquei tudo direitinho? Ó? Sujeito. A Constituição Federal de 1988. Sujeito de que verbo? Prever. Quem prevê algo. Verbo transitivo direto. Prevê o quê? Garantir segurança pública aos seus cidadãos. E garantir segurança pública aos seus cidadãos é dever do Estado. Opa, então dever do Estado está caracterizando garantir segurança pública aos seus cidadãos. Está caracterizando o objeto direto. Então é predicativo do objeto, como esteve na prova do TJ-DFT. Lá viu o examinador dizer assim, ó, o termo como dever do Estado, na linha tal do texto, tem função predicativa. Sim, é predicativo do objeto. Do objeto direto oracional. Então vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui. A oração garantir segurança pública aos seus cidadãos tem valor sintático de objeto direto na estrutura em que se insere. O item é certíssimo.
Certíssimo! Exatamente. Quem prevê, prevê algo. Muito bem. Então, ela tem valor de objeto direto. Ela não é sujeito, ela não é complemento nominal. Tá legal? Ela tem valor de objeto direto. O Sebrasp usa uma linguagem um pouco mais direta. Um pouco mais direta. Agora, Fundação Carlos Chagas, Fundação Getúlio Vargas usam essas nomenclaturas. Essas nomenclaturas ali, com mais precisão. Muito bem? Até agora, quantos acertos? 4? 4 acertos? Vamos fechar o quinto deste item. Vamos lá. Em razão da presença da preposição até, no segundo parágrafo, o acento grave em A Guerra da Síria é opcional. Haverá sempre uma questão sobre acento grave na sua prova, sim ou não? Sim. Sempre haverá uma questão sobre acento grave na sua prova. Então, por isso que eu também não deixei de colocá-la no simulado. Sebrasp gosta muito de questionar, você já está resolvendo muitas provas, gosta muito de questionar se o acento grave é opcional. Gosta muito de questionar isso aí. Então, quando você vai ao segundo parágrafo, você tem o seguinte: a pauta figura quase que diariamente nos jornais e é comparada, inclusive, esse até mesmo aqui tem valor de inclusão. Inclusive, essa guerra é comparada a quê? Que quem compara a pauta, é isso? E compara a pauta, essa pauta, a quê, por favor? A guerra na Síria. Guerra é qualquer guerra? Não. É a guerra da Síria. Vai exigir o artigo A. Preposição mais artigo A. Esse acento grave aqui não tem nada de opcional. Esse acento grave aqui é muito bem. Todos vocês se manifestaram aqui. Esse acento grave é obrigatório. Muito bem. Nada de opcional. Comparada a quê? O verbo exige complemento. Porque quem compara uma coisa a outra. E não é qualquer guerra, é a guerra da Síria. Então, deixa eu só mostrar um detalhe aqui para vocês, gente. Então, o acento grave aqui não tem nada de opcional. O acento grave aqui é obrigatório. Então, este é o primeiro detalhe, por isso que este item está errado. É obrigatório. É diferente desta situação, ó. Irei até a cidade. Irei até a cidade. É diferente. Por que é diferente, Fernando? Veja que esse até aqui não tem nem valor de inclusive. Irei, inclusive, à cidade. Não. Eu irei até a cidade. Eu tenho aqui a preposição até. Eu, por exemplo, quando redijo, não gosto de colocar o acento grave aqui, porque como eu já tenho a preposição até, e o artigo A de cidade, então eu não sinto necessidade, né, de colocar o acento grave. Acontece que a história da língua mostra que o verbo irei se liga ao complemento adverbial também por meio da preposição a, que quem vai a algum lugar. Que você pode juntar com esse artigo a, de cidade, e colocar aqui o acento grave. Então, por isso que você vai encontrar isso nas gramáticas. O acento grave aqui é opcional. Eu prefiro não usar quando eu redijo, mas você precisa ter essa articulação. Exatamente, um verbo exigindo a preposição a, depois da preposição até. Então, um detalhe que existe na história da nossa língua e que muitos autores mostram como acento grave opcional. Eu prefiro não usar quando eu redijo, mas há essa defesa. Quem vai a, mas o artigo a, acento grave. Então, o acento grave aqui é opcional. Aqui no exemplo que eu apresentei. Lá no texto, não. O acento lá é obrigatório. Muito bem? Gostei. Gostei de ver. Beleza? Gostei de ver isso aí. Muito bem. Vamos a mais um texto? Fernando, porque no dia da sua prova também será assim, gente. Um texto atrás de outro texto. E depois você vai ter de produzir um texto impecável. Isso que é legal. É ou não é?
Vamos ver como nós vamos nos comportar em relação à interpretação. Até agora tudo ok. As questões que mais confundiram foram as questões 1 e 2, exatamente as questões interpretativas. Vamos a mais um. Você lê o texto, mas eu quero fazer algumas observações aqui. Segure aí a onda, rapidamente. Vamos lá, vamos à nota de referência. Carlos Henrique Machado e o Baldo César Baltazar, a reforma tributária como um instrumento de efetivação da justiça distributiva, uma abordagem histórica, Florianópolis, 2017, com adaptações. Muito bem, muito bem. Gostei de ver. O termo até mesmo funciona como realce, ela é chamada de palavra denotativa, Ângela, de inclusão. Até mesmo palavra denotativa, ou melhor, expressão denotativa, que tem valor de inclusive, de inclusão. Expressão denotativa de inclusão. Está no mesmo campo da palavra de realce, que também é uma palavra denotativa. Está no mesmo campo. Tá legal? Eu não diria realce, eu diria inclusão. O objetivo não é realçar, o objetivo é incluir. Mas tanto a partícula expletiva ou de realce, quanto essa expressão, até mesmo, são palavras denotativas previstas pela NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira. Gestos positivos, por favor, Ângela, insuportável, já aprovada em concursos e vai ser aprovada nos próximos. Eita, coisa boa, vamos lá. Atualmente, no Brasil, a temática da reforma tributária, olha, então ele reitera ou reforça a nota de referência, bacana, a nota de referência, muito bem, vamos voltar aqui rapidamente. Opa, beleza, a nota de referência, reforma tributária, muito bem. Tem sido cada vez mais recorrente, sobretudo quando o assunto em pauta é o sistema tributário nacional. Beleza? Então, vamos reiterar, vamos reforçar. Sistema tributário nacional. Entretanto, elemento de coesão sequencial que traduz a ideia de adversidade, malgrado, embora você já sabe qual é a carga semântica de malgrado, que eu apresentei em intensivo também para você. Apresentei também no curso, no Português Ultimato, todas as minhas aulas. Malgrado existam algumas propostas de reformulação, só reitera ou confirma reforma tributária pendentes no Congresso Nacional, e ainda flagrante a desídia dos legisladores ordinários no enfrentamento e avanço do problema, o que transforma essa flagrante desídia dos legisladores ordinários no enfrentamento e avanço do problema, o que transforma a mera letargia política num problema que se agrava constantemente e corporifica as desigualdades sociais e o chamado custo do Brasil. Por causa disso, daqui a pouco você vai saber, por causa dessa desídia, por causa dessa letargia e por causa desse problema que se agrava constantemente, ladeada aí pelo rearranjo do sistema político, a reforma tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada como a solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira na atualidade. Então, você percebeu bem o objetivo de quem redige no primeiro parágrafo. Mostrar que a reforma tributária, a reformulação do sistema tributário nacional, com cenas flagrantes aí de desídia, de letargia e agravamento, simboliza um grande problema e poderia ser uma solução para muitas das mazelas da sociedade brasileira na atualidade. Atualmente, quando ele redigiu o texto, lembrando que ele redigiu o texto em 2017. Então, lembrando, né, gente, que atualmente, na atualidade, aqui são elementos deíticos. Isso quando ele redigiu o texto.
Ele redigiu o texto em 2017, estamos em 2021, e essa temática continua sendo invocada. A reforma do sistema tributário brasileiro. Sim ou não? Beleza. Então, deixe-me ver, todos estão acompanhando direitinho. Dá para perceber aqui no chat que vocês estão assim, ó. Muito bem, concentradíssimos. Vamos para o próximo. A causalidade, lembrando que nós usamos muito essa relação em diversas áreas de conhecimento. Relação de causalidade, de causa e consequência, de causa e efeito, de razão e motivo. O Sebrasp cobra muito. Entre tributação e bem comum. Ó, tributação e bem comum. Quer dizer, você teria uma boa tributação, teria como consequência o bem comum. É uma relação de causa e consequência. Não? Então, por isso que você precisa estar atento ao que o redator está a afirmar. Então, a causalidade entre tributação e bem comum, numa perspectiva aristotélica, e você conhece muito bem essa perspectiva, eu analisei um texto aristotélico, não sei em que turma, mas eu sempre analiso os textos de Aristóteles, com você também. Sempre foi uma constante histórica, evoluindo tão somente a própria concepção de bem comum a justificar a tributação. Isso, ó. Então, bem comum justifica a tributação. Então, por que a tributação? O bem comum será a consequência. Então, por causa de uma boa tributação, eu terei como consequência o bem comum, bem como os métodos de imposição e arrecadação fiscal. Durante a antiguidade já houve tempos nos quais, tempos em que? Tempos nos quais os estados obtinham seus recursos. Os recursos de quem? Dos estados, por meio de hostilidades e guerras. O que, por meio de hostilidades e guerras, exigia reparações patrimoniais dos perdedores, em consequência das despesas havidas com os combates. Em épocas mais recentes, as cobranças mantiveram-se atreladas, essencialmente, ao poder tirano dos soberanos, exigida sobre uma parcela da produção de seus súditos, dos súditos desses soberanos. Atualmente, diz o redator, é por meio de tributos, olha aqui uma partícula, eu acho que eu falei alguma coisa já. Então, daqui a pouco você vai perceber isso aqui, ó. Tira esse E e tira esse Q. Vamos ver se... É por meio de tributos que os estados modernos, olha só, é por meio dos tributos que os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los em serviços públicos e buscar as melhorias sociais, assim suportando os gastos contraídos em nome da coletividade. Significa dizer, pois, daqui a pouco você vai me dizer qual é a carga semântica deste elemento de coesão sequencial, não pode ser confundido com outro, que os tributos são e sempre foram a expressão clara de poder. Portanto, é necessário buscar, por meio de uma reforma tributária, as alternativas para a melhor efetivação dos direitos fundamentais. Isso? Então, os tributos têm de trazer como consequência o bem comum, o bem da coletividade, os direitos fundamentais, as melhorias sociais, essas expressões que ele citou, não é? Nesse contexto. E não como acontecia no passado. Não. Em tempos modernos, nós estamos em busca de melhorias sociais como consequências da tributação. Melhorias sociais, qualidade de vida, direitos fundamentais, bem comum e tudo isso aí. Tanto é, olha lá, ó, voltando à nota de referência, a reforma tributária como instrumento de efetivação de justiça distributiva. Justiça distributiva. Texto amarrado no seu arquivo mental. Vamos à questão número 6. Vamos lá.
Quero manifestações aí sobre a questão número 6. Julgue os itens a seguir com base nas ideias e nos aspectos linguísticos do texto. 6. O tema central do texto é a importância do sistema tributário brasileiro para o bem comum na sociedade brasileira. Quero saber se o item 6 está certo ou errado. Sérgio já se manifestou. Errado. Quem mais bate o martelo aí? Quem mais bate o martelo? Certo ou errado? Sharon também já se manifestou. Soraya também já se manifestou. Charlton já se manifestou. Gostei, Charlton. Exatamente isso. Então, muito bem. Viviane já se manifestou. Viu como foi bom? Levar na cara? Como vocês agora estão muito mais atentos. Gosto disso, gente. Por isso que é bom fazer simulado. Por isso que é bom treinar. Vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Certo? Não. Lucas, pense direitinho. Pense direitinho, Lucas. Pense direitinho, Camila. O tema central do texto não é a importância do sistema tributário brasileiro. É a importância e a necessidade da reforma do sistema tributário brasileiro. Ele tocou muitas vezes na questão da reforma. Desde a nota de referência até ele começou. Então, veja bem, ó, ele começou com a temática da reforma e ele terminou o texto. Ciência agora aqui, né? O teclado que ele faz isso. Muito bem. E ele terminou confirmando a necessidade da reforma tributária. Necessidade, esse é o tema central do texto. A necessidade da reforma tributária para o bem comum na sociedade brasileira. É esse o tema central do texto. O sistema tributário faz parte, mas o tema central é a necessidade da reforma tributária. A importância dela, da reforma, e não do sistema tributário, da reforma. Por isso que o item 6 é o que, por favor? Errado. Certinho, Gênio? Então, quem errou, entendeu direitinho isso? A Cheryl está dizendo, Fernando, nessas horas eu recorro a Deus. Eu recorro a Deus nas horas de interpretação e peço ao Senhor. E quando aparecer Clarice Lispector, ou então, e porque eu ainda não coloquei isso para vocês, no simulado, quando aparecer Clarice Lispector, ou então Euclides da Cunha, você vai fazer uma oração bem fervorosa antes de ler o texto. Porque, gente, o negócio será difícil. Clarice Lispector arrebenta. Muito bem, reforma. Vocês já se manifestaram direitinho. Quem errou, eu tenho certeza que entendeu direitinho. Muito bem. Beleza. Viu como é natural você se dividir? E eu tenho colegas da área de língua portuguesa que dizem assim, eu não gosto de ministrar, Fernando, aulas de interpretação de textos, porque as pessoas se dividem, os alunos se dividem, há uma confusão. Não, o caminho, o papel do professor de compreensão e interpretação de textos é fazer que todos enveredem pelo mesmo caminho. Você extrapolou, venha para cá, o caminho textual é este. Você não identificou a ideia central do texto, a ideia central do texto é essa aqui. Então você tem de estar atento, sim, tem de estar atento. Tá? E é bom demais. Isso, no Clube IFM, Sérgio, nós vamos treinar bastante interpretação. Vamos ter sempre aulas de interpretação. Então, beleza. Que bom, Sérgio, que você está esperando. Hoje eu vou falar sobre o Clube IFM também. Legal? Beleza, Nandinho. Vamos para a questão número 7. De acordo com o segundo parágrafo, o que legitima a tributação é o bem comum. E isso evidencia a relação de causalidade entre uma, a tributação, e outro, o bem comum. Gênio, eu marquei isso aqui, a causalidade, tributação e bem comum. Não é? E é exatamente o que legitima. Né? Então, no segundo parágrafo, você percebe isso.
Ele diz assim, ó, atualmente, é por meio dos tributos que os Estados modernos exigem do seu povo, setores necessários, para aplicá-los em serviços públicos e buscar as melhorias sociais, o bem comum. O bem comum. Legal? É por meio da reforma tributária ainda tem a melhor efetivação dos direitos fundamentais, do bem comum, Questão 7. Certíssimo. Aí, muito bem, Soraya. Todos já perceberam muito bem. Soraya disse sim, o professor tem de ser um intermediador. Exatamente, ó, para mostrar todos os detalhes para vocês. Isso, gestos positivos, por favor. Estou gostando de ver. Muito bem. Foi bom. Viu como o primeiro texto foi um aquecimento? Agora no segundo vocês já estão mais firmes. E no dia da prova vocês estarão mais firmes ainda. Por isso que eu faço simulado, gente. Por isso que eu tenho de fazer simulado. Por isso que eu tenho de corrigir as redações de vocês. Eu poderia ministrar um curso de redação e ia falar assim, tchau, sucesso, desejo sucesso a vocês. Mas eu tenho de corrigir a sua redação e mostrar os seus vícios. Não é? Dizer assim, ó, você precisa melhorar aqui, você precisa melhorar aqui. E aí lá você arrebenta. Tem de ser assim. No simulado você vê quais são as suas principais deficiências. Não é legal? Joia, gostei. Estou gostando da alegria de vocês. Da empolgação. Vamos para agora isso, Daniela. A prática leva à perfeição. Errar faz parte do processo. Nem ligue para os erros aqui, não. Aqui, tô nem aí, nem você tem de estar aí. Questão número 8. Que já esteve em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, Sebras Pedoli esse caso aqui. Então vamos lá? Tenho certeza que todos vocês acertaram, porque eu já falei. Falei no intensivo, falei no ultimato, falei em vários. Ó, vocês já estão se manifestando aqui, ó, chefe. Um emprego de existam no modo subjuntivo, na linha 3, é exigência do conectivo sequencial malgrado. O emprego de existam no modo subjuntivo é exigência do conectivo sequencial malgrado. Sim ou não? Sim, porque malgrado tem valor de embora. Malgrado tem valor de concessão. Isso esteve também na prova da Federal. E vai voltar, gente. Que o Sebrasp gosta desse caso? Então, exige o verbo no modo subjuntivo. Sim. Então, você tem exatamente isso, a linha 3. A linha 3. É ou não é? Malgrado exista um presente do subjuntivo. Presente do subjuntivo. Muito bem, servidores federais. Muito bem. Logo, logo você será aprovado na Civil, na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Onde você vai ficar? Você vai ser aprovado nos 3. Você vai ficar em qual? Então vamos lá. Venha comigo então. O item A8 é certíssimo. Certíssimo. Muito bem. Vamos lá. Item certo. Concessão. Sharon já se adiantou, já foi a questão número 9. Vocês estão ficando insuportáveis. Vamos lá. Sebrasp gosta também desse caso. Esteve recentemente em prova. Olha só. O termo algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso Nacional é complemento verbal de existam. Isso? Então você tem o seguinte, malgrado existam algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso. A candidata que vem aqui pensa assim, existe o quê? E pensa que o verbo é transitivo direto, exigindo objeto direto. Não, gente, isso aqui é sujeito. Ó. Algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso. Cujo núcleo, qual é, por favor? Propostas. Por isso que o verbo está no plural. Propostas existam. Propostas existam. O verbo está no plural aqui para concordar com o sujeito. E não um complemento verbal direto. O item é o quê? Errado. E você já sabe, graças a Deus, você já sabe que o verbo existir é um verbo intransitivo.
ele nunca vai apresentar objeto direto, gente. Eu voltei por voltar. O dia que o examinador disser assim, é o objeto direto do verbo existam, como fez na prova do TJ da FT. É o objeto direto do verbo existe. É o objeto direto do verbo existam. Errado. O verbo existir é sempre um verbo intransitivo na nossa língua e sempre pessoal. O que quer dizer pessoal, Fernando? Quer dizer que ele vai exigir sujeito. Sujeito. Propostas existam e não complemento verbal direto. E não complemento verbal direto. Ele vai exigir sujeito. Muito bem. Sérgio já está organizando a passeata aí. Vamos fazer uma passeata com faixas insuportáveis. Insuportáveis. Gostei, Sérgio. Somos insuportáveis. Somos insuportáveis. E não é sujeito oracional, hein? É um sujeito plural, representado pelo substantivo propostas. Propostas existem. Sabe por quê, Lucas? Foi bom você tocar nessa questão até. Se o sujeito fosse oracional, o verbo ficaria no singular e não no plural. Tudo bem? Então, se fosse um sujeito oracional, o verbo deveria ficar no singular. Tá? Sujeito oracional exige sempre o verbo no singular. Quando você diz assim, urge, exigir mudanças. Exigir mudanças. O que é urgente? O que urge? Isso aqui, ó. Isso urge. O sujeito oracional exige o verbo sempre no singular. Esse sujeito aqui é oracional? Não. Algumas propostas de reformulação tributária pendentes no Congresso Nacional, tudo isso é o sujeito, cujo núcleo é o substantivo propostas. Por isso que propostas existam. Ficou longo, né? E por isso eu acho que você pensou que o sujeito fosse oracional. Não, Lucas, está certinho. Você também questionar esse detalhe. Muito bem, muito bem. Vamos agora para a questão número 2. Teste de vocabulário que o Sebrasp sempre faz. Quem está me acompanhando aí nos intensivos, nos cursos de compreensão e interpretação, sabe que o Sebrasp gosta muito de cobrar isso aí. O vocábulo desídia está no mesmo campo semântico, no mesmo campo de significação, de desleixo, de negligência. Quando ele diz o seguinte, a linha 4 do texto, deixa eu ver, é a linha 4 mesmo? Do texto? Eu acho que vai um pouquinho mais, né? Então, vamos lá. Ainda flagrante, é 1, 2, 3, 4, 5. Na hora da formatação aqui mudou, mas do slide, né? Mas acho que vocês receberam certinho. Muito bem! Então, vamos lá. É ainda flagrante a desídia, o desleixo, né, dos legisladores ordinários no enfrentamento aí dessa questão. Muito bem, são palavras que estão no mesmo campo semântico, por isso o item é certo. Certinho, muito bem. Vamos, teste de vocabulário. Vocês foram ótimos no vocabulário aqui, eu já estou percebendo. Vamos agora para a questão número 10. Vamos lá? O termo, já dei até dica, que eu analisei um outro trecho. Então, agora vamos analisar esse outro trecho aqui. O termo, como a solução de muitas das mazelas para a sociedade brasileira, tem função predicativa. Então, vamos lá, né? Exatamente. Vamos achar aqui esse trecho. Atualmente, vamos lá, então, vocês já estão se manifestando. Alguns, deixa eu ver, o Sérgio disse que é errado, a Sharon disse que é certo. Então, vocês estão um pouquinho divididos em relação a essa questão. Então, vamos lá? Finalzinho lá do primeiro parágrafo, todos comigo, beleza, achei aqui, ó. Por isso, ladeada pelo rearranjo
no sistema político. Agora chega. Vamos lá? A reforma tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada. Então, veja bem, quando você diz que ela tem sido invocada e simbolizada, então isso aqui é voz passiva. Isso aqui é voz passiva analítica. Ela não invoca e nem simboliza. Ela é invocada e simbolizada. Então, isso aqui é voz passiva analítica. Analítica. E ela tem sido frequentemente invocada e simbolizada como solução das mazelas da sociedade brasileira. Então, veja bem que a reforma tributária é a solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira. Então, você tem voz passiva e você tem aí na frente, não um agente da voz passiva, porque o agente da voz passiva é introduzido pela preposição por ou por sua variante per. Por exemplo, se eu tivesse registrado, ou se o autor do texto tivesse registrado assim, ó, a reforma tributária tem sido frequentemente invocada e simbolizada pelos brasileiros, pelos parlamentares. Eu teria o agente da voz passiva. Só que isso aqui não é agente da voz passiva, não. Isso aqui é um predicativo desse sujeito, a reforma tributária. Então, é a solução de muitas das mazelas da sociedade brasileira. Então, isso aqui está funcionando como predicativo do sujeito. Porque na voz passiva não existe objeto direto. O objeto direto foi transformado em sujeito paciente. Que lá em cima eu mostrei um predicativo do objeto. Não é isso? Quer dizer, no outro texto, né? Eu mostrei um predicativo do objeto. E aqui nós temos um predicativo de quê? Do sujeito. A reforma tributária. Exatamente. Exatamente. Então, essa é uma questão realmente um pouquinho mais difícil. Sebrasco tem cobrado bastante. Tem função predicativa. O item é certo. É predicativo do sujeito a reforma tributária. Que coisa bacana, hein, Fernando? Predicativo do sujeito. Que venha o Sebrasco cobrar o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Que, graças a Deus, você, pessoa insuportável, sabe tudo. Vamos para mais uma. Estou gostando de ver. Participação boa aqui. Ótimo. E são 12. Sua vez. Enquanto eu leio, você já diz a resposta da 12. Atualmente... já dei a dica. Atualmente, é por meio de tributos que os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los em serviços públicos. A palavra que é pronome relativo e retoma tributos. Isso! Quando eu analisei o texto, eu acabei dando spoiler. Então, acabei dando a dica para você. Tire o é e tire o que. Atualmente, por meio de tributos, os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los em serviços públicos. A palavra aqui não é pronome relativo, não retoma tributos, é partícula expletiva ou de realce. Partícula expletiva ou de realce. Ou de realce. Por isso que este item é errado. Estamos diante de um item errado. Sabe por quê, gente? Pense comigo num detalhe. Se esse aqui estivesse retomando tributos, eu teria assim, tributos os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários. Que é isso? Tributos os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários. Dois objetos diretos? Eles exigem os tributos, eles exigem os recursos? Não, gente. Isso recebe o nome de partícula expletiva ou de realce. Pega o é e coloque com que, atualmente, por meio de tributos é que os estados modernos exigem do seu povo os recursos necessários para aplicá-los, para aplicar os recursos em serviços públicos. Então, não é pronome relativo, é partícula expletiva ou de realce. Ai, Fernando, eu vou ter que estudar mais o quê?
Camila ficou um pouquinho triste. É ou não é, Camila? Mas tudo bem, Camila. Mais atenta a essa tal partícula expletiva de realce. Tá? Sebrasco adora também essa questão. Muito bem? 13. Então vamos lá. 13. Significa dizer, pois, que os tributos são, e sempre foram, expressão clara de poder, o elemento coesivo destacado traduz a ideia de explicação. Explicação. Significa dizer, portanto, cuidado, gente, quando você registra pois, depois do verbo. Antes do verbo, ele tem valor explicativo. Estudei bastante, vírgula, pois. Estou pois antes do verbo. Depois do verbo. Antes do verbo, né? Não, olha só. Depende do verbo, né, Fernando? Veja só o que acontece, ó. Pois, antes do verbo tem valor explicativo. Depois do verbo tem valor conclusivo, ó. Estudei bastante. Estude. Não, vou sintetizar aqui, ó. Estude, pois você será feliz. Você, aqui, ó, será feliz. Antes do verbo, pois, tem caráter explicativo. O monumento está na Amazônia. Na Amazônia. Ponto e vírgula. Pertence, pois, ao povo brasileiro. Depois do verbo. Significa dizer, pois, pertence, pois, ao povo brasileiro. Depois do verbo, tem valor conclusivo, pois aqui tem valor de portanto. Pertence, portanto, ao povo brasileiro. É o que acontece aqui. Então, não é de explicação. A ideia aqui é de conclusão. Por isso que o item 13 é errado. A ideia não é de explicação. A ideia é de conclusão. Muito bem, muito bem. Aí, bacana, bacana. Estou vendo aqui as manifestações de vocês. Errado, conclusão. Isso. Errado, conclusão. E não explicação. Muito bem, muito bem. Estamos bem. 14. O que transforma a mera letargia política num problema que se agrava constantemente, a palavra ser indica reflexivização do verbo. De um problema que se agrava constantemente, a palavra que indica reflexivização do verbo. Vamos lá? Cuidado, hein? Pois pode ter valor explicativo e pois pode ter valor conclusivo na nossa vida. Então, fique atento, gente. Fique atento a isso aí. Muito bem, Wendel. Luiz Cláudio, fique tranquilo. Errou aqui, mas acertará no dia da prova. É ou não é? Questão 14, Fernando, eu preferi deixar em branco. Em branco. Então vamos lá. Camila. Soraya diz que é errado. O Sérgio diz que é errado. O Sérgio disse o seguinte: é partícula passivador. O que transforma a mera letargia política num problema o qual se agrava. O qual se agrava. Então este aqui pode ser substituído por qual? Que ele retoma o antecedente em problema. Num é a junção de em mais um. Esse aqui está no lugar de um problema. Um problema se agrava. Um problema, então é isso que você tem aqui, ó. Um problema se, como este que está no lugar de um problema se agrava. Num é junção de em mais um. Mas este que só retoma um problema, ó. O que transforma a mera letargia política em um problema, o qual problema
se agrava constantemente. Agora, gente, não existe a possibilidade de o problema agravar a ele mesmo, porque ele não tem esse poder. Maria tem o poder de ferir-se. José tem o poder de machucar-se. Fulano tem o poder de agredir-se. Reflexivização. Agora, o problema não tem o poder de agravar a si mesmo. Um problema se agrava constantemente, é um problema que é agravado constantemente, porque quem agrava algo. Quem agrava um problema. O verbo agravar é um verbo transitivo direto. Esse se aqui não indica a reflexivização do verbo, não. Esse se aqui é partícula passiva-dora, que transforma esse objeto direto aqui em sujeito paciente. Um problema se agrava é o mesmo que dizer um problema é agravado na voz passiva analítica. Que quando eu tenho a partícula passivadora, você viu no intensivo comigo, você viu também no ultimato comigo, você viu que a partícula apassivadora caracteriza a voz passiva sintética. Eu reescrevi na voz passiva analítica, o que transforma a mera letargia política num problema que é agravado constantemente ou que se agrava constantemente. Esse ser é partícula apassivadora, não parte integrante do verbo, é partícula apassivadora. Então, por isso, não indica reflexivização e o item é errado. Estamos aqui diante de um item errado, servidor federal. Viu que simulado gostoso? Fernando, eu quero mais, quero que você faça mais simulados. Força, foco e fé, coragem, coragem sempre. Desanimar jamais. E agora, questão 15. A vírgula empregada após os termos. Durante a antiguidade, quando? Durante a antiguidade, adjunto adverbial de tempo deslocado. Quando? Em épocas mais recentes, adjunto adverbial de lugar deslocado. E quando? Atualmente, vírgula, também adjunto adverbial deslocado. Todos de tempo obedecem a critérios sintáticos diferentes. A vírgula empregada após os termos durante a antiguidade, em épocas mais recentes e atualmente, obedece a critérios sintáticos diferentes. Diferentes ao mesmo critério sintático. Adjunta adverbial de tempo deslocado, adjunta adverbial de tempo deslocado, adjunta adverbial de tempo deslocado, critérios diferentes, não. O item é o que, por favor? Errado. Mesmo critério. Adjunto adverbial deslocado. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Errado, 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 errado. Insuportáveis, graças a Deus. Critérios iguais. Muito bem, Daniela. Adjunto adverbial de tempo deslocado para o início da construção sintática. Errado, errado. Wendel, percebeu? Não é certo, hein, Wendel? É errado porque é o mesmo critério. É adjunto adverbial de tempo deslocado para o início da construção. Você poderia ter assim também, ó, uma adjunta adverbial de tempo, uma adjunta adverbial de lugar deslocado. O importante é você ter uma adjunta adverbial deslocado, obedecendo ao mesmo princípio, ao mesmo critério, e não a critérios sintáticos diferentes. Por isso que o item é errado. Não é? Venha comigo então, por favor, à tela. E diga para mim o seguinte, gente. Foi bom ou não foi? Foi bom demais esse simulado ou não foi? Então, muito bem, deixe-me atualizar aqui, por favor. Estamos com a sala, graças a Deus, muito bacana. Muitos já se manifestaram aqui. Quero saber, foi um bom simulado ou não foi? Vocês querem logo, logo mais um, é ou não é? Claro, nós vamos fazer mais, não se preocupem. Vocês serão avisados de novo, tudo direitinho, fiquem tranquilos, tá? Vamos fazer mais simulados, vamos treinar mais. Mais, hein? Beleza. Foi um simulado demais, hein, Fernando? Foi um simulado demais, foi excelente. A Soraya veio do céu.
Nem acredito que errei só a segunda questão. Que bom, hein? Que bom, Soraya. Soraya também está muito dedicada, fazendo muitos simulados. Evanilda gostou também, Sharon gostou, Charlton gostou, muito bom. Oh, que bacana. Daniela também gostou, Lucas também gostou, participou bem, Lucas, gostei. Ivanilde, o Wendel, beleza. Queremos, isso, treinar mais interpretação. Rever bem, hein? Muito cuidado, muito cuidado. Joia, clínica de redação IFM. Isso, Wendel, foi mesmo. Eu acho que você confundiu mesmo a marcação. Você entendeu direitinho a questão, só confundiu a marcação. Legal, legal. E aí, gente, quero lembrar a você o seguinte, ó, já está na tela aí para vocês. Olha que como está bonita a nossa logo do nosso Clube Virtual IFM, com início em 6 de março. Sempre às 17 horas. Então, será aos sábados, o Clube IFM, aos sábados, sempre às 17 horas, com clube de leitura, dicas, simulados, estudos também que vocês determinarem. Vocês também vão ter voz no clube. Vocês vão dizer assim, Fernando, queremos treinar mais interpretação. Fernando, queremos treinar mais orações coordenadas, orações subordinadas. Fernando, neste clube nós queremos mais temas de redação. Nós queremos... Então, é um clube exclusivo. Então, será um clube fechado, somente para os nossos assinantes, para aquelas pessoas que querem ficar estudando a língua sempre. Então, ele vai começar em março e vai terminar quando Deus quiser. É isso que vai acontecer com o Clube IFM. Ele vai começar em março e vai terminar quando Deus quiser. Quando você for aprovado em um concurso e não quiser mais ouvir a voz do professor Fernando Moura, então você vai ser desligado do clube. Ou então você vai passar no Senado e quer continuar ouvindo a voz do professor Fernando Moura, então você vai continuar no Clube IFM, como muitos aqui, ó, que estão Kleber já aprovado, a Ângela também já aprovada, tenho certeza que há muitos aqui também já aprovados em concursos, estão buscando concursos melhores, cada vez melhores. Todos os sábados, Fernando, haverá um sábado em cada mês em que não haverá Clube IFM, e eu digo por quê? Que você vai resolver simulado. Você vai resolver simulado em um dos sábados. Tá? E aí, então, não haverá esse encontro real. Haverá. E quando eu perder um encontro, Fernando, quando houver, aí estará lá no site do Clube IFM também, a aula que você perdeu. Sempre lá também à sua disposição. Material exclusivo para você. Então, vários detalhes vocês vão ter de acompanhar direitinho. Então, o Clube IFM, lançamento, então, na oficial hoje, e você poderá se inscrever a partir de terça-feira no Clube IFM. Lembrando também que o intensivo CDF, intensivo PRF e PF, ainda está com inscrições abertas. Haverá aulas também ao vivo, haverá encontros com Fernando Moura. Nós estamos, assim, num ritmo bem intenso, treino para redação. Se você ainda não fez um intensivo, você precisa fazer. A questão é, muitos dizem, Fernando, eu já fiz intensivo, já fiz ultimato, já fiz gramática com você, e eu quero ficar treinando, eu quero estudar a língua sempre. O Clube IFM chegou para você jamais perder o contato com a maravilhosa língua portuguesa. Jamais perder o contato com a maravilhosa língua portuguesa. Estou gostando de ver aqui, ó. A Daniela está dizendo, o segredo é praticar. O Wendel também está dizendo, Fernando, muito obrigado, muito obrigado. A Soraya já gostou também do Clube IFM. Obrigado também, chefe. Agradeço essa presença sempre simpática, belíssima de vocês. Estamos sempre muito animados aqui. Eu tenho certeza de que dará tudo certo. Tenho certeza de que nós acertaremos todas as questões da prova objetiva e alcançaremos excelente média na prova discursiva. Vamos certificar ali entre 9 e 10, hein, gente? Na prova discursiva, se Deus quiser. Agradeço, então, também a observação
o carinho de vocês, carinho sempre importante para que eu continue promovendo esses encontros com vocês. Entra a redação do clube? Entra a redação do clube também, né, filho? Teremos aulas de compreensão de textos, redação, gramática, bancas diversas, e por aí vai. Por aí vai ser um clube muito bacana. O Sérgio está dizendo assim, poxa, Sérgio, você me deixa emocionado eternamente, IFM, eternamente, Instituto Fernando Moura. Instituto Fernando Moura. Nosso intensivo também está com um preço bem bacana, Clube IFM também, bem acessível, bem tranquilo. Então, tenho certeza de que você estará sempre presente aqui. Já os conheço pelo nome. Quando a pandemia acabar, eu vou promover uma aula ao vivo, uma aula presencial, e a entrada será 1 quilo de alimento não perecível, ou 2, depois a gente combina isso aí. Só 1 quilo de alimento não perecível, se tudo se normalizar, para que eu possa conhecê-los, para que vocês também possam me conhecer. Há pessoas aqui de outros estados, de repente a pessoa vem aqui para um encontro IFM, não é? Encontro com Fernando Moura, presencial, só para trocarmos mais energias e mais ideias. Então, o Charlton está questionando o seguinte, até quando as inscrições ficarão disponíveis até eu tenho de verificar, se não me engano, a primeira aula é dia 3, então até dia 3, viu? Até dia 3, a primeira aula presencial é dia 3. Que dia é hoje? Dia 28, né? Dia 28, né? Então hoje é dia 28, até dia 3, mais ou menos, viu? E o Charlton, as inscrições para um intensivo PRF, tá? Até dia 3. Por favor, Ivanilda está dizendo que vai estar ou no intensivo ou no Clube IFM. É ou não é? Beleza. E os links para o intensivo PCDF e PRF estão na descrição deste vídeo. Legal? Os links estão na descrição deste vídeo. Isso, Sérgio, você tem de nos visitar aqui em Brasília. Sérgio é de Minas Gerais, e vai fazer essa ponte MG Brasília. Kleber, gostei da sugestão. Vamos servir açaí no encontro. No encontro com Fernando Moura, no encontro presencial, encontro com Fernando Moura, lanche, açaí com banana, granola, leitinho. Vai ser legal. Gostei da sugestão, Kleber. Eu gostei. Maria Fernanda está agradecendo a aula. Eu também fico muito agradecido com a presença belíssima de vocês. E o Charlton diz que irá ao encontro com Fernando Moura, encontro presencial, fardado. Muito bem, gostei de ver, Charlton. Isso mesmo, já com a farda. Pode trazer também o primeiro contra-cheque, só para eu dar uma olhada, não quero nada. Só quero dar uma olhada no seu primeiro contra-cheque, Charlton. Não é eu. Vou mostrar para você não, Fernando. Ô, Daniela, bom demais, não foi? Vamos fazer mais simulados, não se preocupem. É sempre muito bom. O Clube IFM também vamos fazer simulados sempre. A questão é não parar até conquistar os primeiros lugares. Agradeço a presença de vocês. Fiquem sempre ligados à agenda. O meu site está aqui, www.profernandomoura.com.br. Olha aqui, o meu site. E o meu Instagram é Fernando Moura FT. Se você não me segue ainda no Instagram, tem que me seguir lá, tá? Para também visualizar as minhas postagens, as minhas dicas, as minhas observações. Meu Instagram está aí agora também para você, Fernando Moura FT. Fernando Moura FT. Muito obrigado, viu, gente? Grande abraço. Eu quero que cada um leve bastante a sério o momento que nós estamos vivendo. Tá? É sempre muito importante. Jenny, cuide-se. Sucesso, saúde e muita paz. Que Deus abençoe todos os seus projetos. Tchau, tchau.